andar a pé nas cidades. Andamos a tropeçar nos trotinetes e numa série de veículos que são deixados no meio de passeio. Isto já para não falar para as pessoas com dificuldade de mobilidade ou mesmo para invisuais. É mesmo isso, exatamente. Nós temos um problema em Portugal muito grande. Para além de termos cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência e com incapacidade, já temos mais de 1/3 da população com mais de 65 anos. Em 2050 dizem que podemos ter mais de 40% da população com mais de 65 anos, portanto vejam o que é que isto quer dizer que nós temos que ter aqui um trabalho adicional. As trotinetes, do ponto de vista da mobilidade urbana sustentável e as micromobilidades são todas bem-vindas, como são as bicicletas. Naturalmente eu própria passo horas do meu dia a desenhar ciclovias. A questão é que nós temos que ter espaços para todos esses diferentes modos de mobilidade e efetivamente o passeio é infraestrutura para o peão ou para um peão com menos de 10 anos que ainda pode andar de bicicleta, não é para a trotinete nem, portanto, para a bicicleta. Acresce a este problema a questão realmente das barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Somos um país que este ano comemora os 25 anos da primeira lei das acessibilidades, que é a lei que existe no nosso país para quem projeta e desenha as cidades. Gostemos nós ou não da lei, a lei não é uma orientação, é algo que tem que se cumprir, e a verdade é que nós todos os dias continuamos a ver passeios que não têm de forma livre, sem obstáculos, 1,5 m, continuamos a ver calçadas com buracos, calçadas escorregadias, a dita calçada à portuguesa, que todos nós que somos projetistas gostamos e que sentimos que é património, mas que sabemos que ela não é amigável, ela não é inclusiva, continuamos a ver sinais no meio dos passeios, continuamos a ver caldeiras de árvores com buracos muito grandes e, portanto, é isso que não pode ser, que não pode continuar a acontecer. Com uma agravante ainda maior, é que também o próprio decreto-lei nos últimos anos teve algumas exceções, nós sabemos devido à necessidade normalmente que está sempre atrás de uma correria desenfreada pela construção e pela questão do turismo e para podermos fazer rapidamente mais obras e aumentar os apartamentos e adaptá-los dessa maneira, que não ficaram adaptados. E, portanto, temos aqui problemas muito grandes que estão ligados não só ao espaço público, como também ao próprio do edifício, mas que têm a ver com caminhar. Há bocadinho o Filipe dizia muito bem sobre o caminhar, que é um sonho, é uma necessidade nossa básica. Eu diria que qualquer criança, o primeiro desejo que tem é caminhar. E o idoso, o último desejo que tem de não perder é a caminhabilidade. Eu acho que essas duas expressões poderiam dar muito a pensar e deveriam ser realmente uma vitamina, uma adrenalina permanente a quem projeta, a quem planeia antes, quando é possível planear, porque nós vivemos infelizmente num país que não planeia de resto, fazemos medidas a avulso normalmente, a quem desenha e projeta, mas também a quem decide, porque é preciso que haja decisões e por vezes nós projetistas que desenhamos o espaço público, eu faço parte desse grupo de projetistas que têm a sorte de poder desenhar ruas, praças e todo o espaço público, que é sem dúvida o espaço de exponente, não é? De maior democraticidade, se ver muitas vezes com as correrias desenfreadas das ações ligadas às autarquias que têm que fazer obras a correr, que não têm tempo para fazer a obra, muito menos para projetar bem ou para planear, e depois, ainda por cima, muitas das vezes, e com isto termino, esta primeira fase pelo menos, muitas vezes andamos a reboque dos dinheiros da Europa, que vêm a correr, que não dá para fazer quase projetos e que andam todos atrás desta correria desenfreada que não permite desenhar uma cidade inclusiva. Isso é pena, porque nós gastamos muito dinheiro depois, mais tarde, a fazer remendos, a tornar as nossas ruas acessíveis ou os nossos edifícios e isso é algo muito mau. Filipe, é por tudo isto que é importante medir a caminhabilidade? Sim, essa palavra é um neologismo, ou seja, não existe no dicionário. Por isso eu soletreia, exatamente, para lhe marcar essa diferença. Walkability? É a habilidade de caminhar, não é? Vem da tradução do inglês. Aliás, os primeiros a usar a expressão foram os brasileiros no seu português, não é? Mas isto para dizer que a caminhabilidade pode ser definida de uma forma muito simples. É o quão atrativo
o ambiente onde se anda é para caminhar, e isso incorpora várias dimensões. Nós lá no Instituto Superior Técnico desenvolvemos uma ferramenta, tal como muitas outras pessoas o fizeram noutras partes do mundo, mas nós fizemos uma com algumas características que não vale a pena perder tempo com isso agora, mas que procura satisfazer assim um conjunto de dimensões importantes, ao contrário daquilo que se mede quando se está a andar de carro, por exemplo, ou dimensionar vias para modos motorizados. Quando se faz vias para modos motorizados, preocupa-nos sobretudo a questão do tempo de viagem e a segurança em que se isso faz. Quando se anda a pé, há outras dimensões que importam. Importa para já aquilo que na rede rodoviária normalmente não é uma preocupação, que é a questão da conectividade, ou seja, eu não ter interrupções nos percursos pedonais que posso usar. A segunda coisa é que a rede pedonal seja conveniente, ou seja, que ela me sirva para alguma coisa, que para além de estar ligada, que esteja ligada às atividades que eu preciso desenvolver, sobretudo no meu dia-a-dia. E esta questão da conveniência e da conectividade não é igual para todos, ou seja, as pessoas com mobilidade condicionada vão ter normalmente mais barreiras, como dizia a Paula, vão ter mais barreiras, muitas barreiras, que pessoas, adultos, que têm toda a possibilidade e todas as capacidades de andar a pé, com mais, digamos, competências nesse sentido, não vão enfrentar o mesmo tipo de barreiras. Depois temos uma terceira dimensão importante, que é a questão da convivialidade, ou seja, é importante prever e planear cidades em que o andar a pé seja convivial, porque, aliás, a reportagem, a peça que vocês acabaram de mostrar, é uma excelente iniciativa, que é a procura do convívio. Então é construir uma infraestrutura que promova a interação entre as pessoas. Nas atividades várias, quer se conheçam, quer não se conheçam. Eu não preciso se sentir convivial, num ambiente convivial, não tenho que conhecer as pessoas, mas sei que há pessoas lá. Depois, outra dimensão que é importante é a questão do conforto, e aí há várias percepções de conforto. Conforto porque me é agradável andar, isso tem a ver com o entorno urbano, tem a ver com a questão da segurança face à queda, a importância dos pavimentos estarem bem concebidos. Temos também a questão de segurança face, digamos, não estar em locais que me sinta inseguro, possa ser atacado ou não seja tão aprazível andar. Depois, por fim, há duas dimensões ainda que vale a pena, que é a questão da legibilidade do espaço. O que é que isto quer dizer? É eu estar no local e sentir-me orientado, e portanto tudo o que seja indicações de orientações, haver aquilo que se chamam as referências, eu saber que estou no Marquês de Pombal em Lisboa ou algures na Ribeira, no Porto. Portanto, tenho indicadores na cidade que me dizem onde é que eu estou e para onde é que eu posso ir. A última dimensão é a questão da coexistência com os outros modos, e referiu e bem a questão das trotinetes, que é uma confusão naquilo que é a utilização do espaço público, que pode gerar situações de conflito, trotinetes peões, trotinetes bicicletas ou peões bicicletas, e sobretudo com os modos rodoviários. E portanto, o que nós fazemos com estas ferramentas de medição da caminhabilidade é tentar integrar isto tudo numa medida de 0 a 100, se é muito ou pouco atrativo andar a pé. Paula, há financiamentos europeus para andar a pé? Pois, infelizmente não há. Entre aspas. Não há. Infelizmente não há, e esse aqui é um problema, porque quando nós estamos a sofrer um problema muito grande ou a sair de uma pandemia que tem a ver com problemas de aquecimento global, das alterações climáticas, que vem também a demonstrar tudo isso, quem planeia as cidades em matéria de mobilidade, e eu faço esse trabalho com os municípios portugueses, nós estamos permanentemente a entender, a perceber, que temos que inverter a atitude e a cultura de mobilidade, ou seja, nós temos que inverter a pirâmide da mobilidade. Menos carros, mais transportes públicos, mais modos suaves e, portanto, mais andar a pé. Esta mudança desta pirâmide, eu dou sempre um exemplo. Há 30 anos, quando acabei o meu curso de Engenharia de Tráfego, era justamente dimensionar cidades para andar ao automóvel. Daí ser uma engenheira que passou o início de vida a desenhar a infraestrutura para andar os carros.
Hoje, o que nós estamos a desenhar e que precisamos de explicar aos autarcas, que são eles os responsáveis do espaço público, como sabem, têm a tutela do espaço público, é dizer que nós temos que aproveitar não a infraestrutura rodoviária apenas, mas o espaço entre edifícios, como o GEL e muitos outros técnicos nos vão mostrando, que é para tentar ver se recuperamos o que eu bocadinho também, no fundo, o Filipe via dizendo, este ambiente que vai para além daquilo que é o tráfego do automóvel, se conseguimos muitas vezes até através da própria arquitetura paisagista ir repescar e resgatar espaço ao automóvel para fazer mais passeios, para fazer cortinas ou corredores verdes, porque se nós queremos andar a pé, nós temos que perceber com as temperaturas que têm vindo a aumentar, nós temos que dar condições às pessoas para um ambiente urbano que é muito aquecido e que normalmente ainda tem mais temperatura, podemos baixar e conseguimos baixar por vezes 10 a 15 graus se nós conseguimos colocar os peões a caminhar por baixo, imagino, de árvores, ou num entorno de um habitat, desse ambiente confortável, não é? Que não é só o chão, mas que tem essa complexidade que há bocadinho foi referida pelo colega, e que isso é possível. Ora, muito bem, para que isso possa acontecer, o que é que nós precisamos? Precisamos de pensar no chão. O chão que é a infraestrutura urbana, onde em Portugal e nas duas grandes áreas metropolitanas temos o segundo modo maior de mobilidade, que é andar a pé. É impressionante como é que se o primeiro modo principal de mobilidade é o carro, mas o segundo é o andar a pé, tanto no Grande Porto como na Grande Lisboa, como é que não há investimentos próprios para investir na segunda infraestrutura maior, que é andar a pé? Tem havido recentemente financiamentos europeus para investir no transporte público. Claro que eu partilho dessa ideia e concordo. A rede de transportes públicos tem que ser uma aposta fundamental. Nós nunca vamos poder andar mais do que 15 minutos a pé, é que se fala muito hoje nas cidades de 15 minutos, nessa tentativa de não termos cidades monofuncionais e multifuncionais, ou seja, cidades que nós podemos sair de casa, que até podemos ir à mercearia, ao comércio tradicional, fazer as nossas compras do cotidiano, e até hoje que podemos, alguns, fazer algum teletrabalho num ou outro dia da cidade, da semana, peço desculpa. E isso permite-nos, portanto, ter uma vivência muito maior e ter um suporte de infraestrutura urbana que, se tiver essa possibilidade de caminharmos, poderemos andar a pé e até viver mais tempo em casa ou num outro edifício próximo da nossa habitação, impedindo de ir ao trabalho, que às vezes até está a 10 minutos ou 15, se não houver trânsito. Se houver filas, está a 2 ou 3 horas. Significa, portanto, e respondendo à sua pergunta concretamente, que é a altura de o Governo pensar que tem que investir neste desígnio, que é investir nos passeios e nos percursos que façam a conectividade, como aqui foi dito. E nós temos criado modelos em Portugal, e eu trabalho muito neles, que é no planeamento da mobilidade urbana sustentável, que é a elaboração de planos de mobilidade que permitem integrar as redes todas, a rede rodoviária, automóvel, portanto, com a rede pública, de sistema de transporte público, com a rede ferroviária, com a rede das bicicletas ou das ciclovias e com a rede dos modos suaves e do andar a pé. E, portanto, ao mesmo tempo, fazer com que estas cidades que têm essa possibilidade de conectar sejam ginásios ao ar livre. Se nós pudermos fazer essa locomoção, vamos dizer assim a pé, podemos fazer exercício físico. Estamos a resolver o problema das alterações climáticas e estamos a resolver o exercício físico. E estaremos a trabalhar para a nossa saúde e para um planeta mais sustentável, sem dúvida. Paula Teles, Filipe Moura, um enorme obrigado pela simpatia em aceitarem o nosso convite, pelos contributos que nos deixaram. Resta-me desejar-vos muito obrigada a nós. E até uma próxima. Felicidades. Obrigado, boa tarde. Obrigada, até breve. É inato e damos-lhe cada vez